Então, é uma aula bem resumida, bem breve e objetiva sobre transtornos do movimento de origem funcional, ou antigamente chamados de transtornos do movimento psicogênicos. Do ponto de vista epidemiológico, assim, os dados da literatura são bem escassos, a gente não tem precisão com relação à frequência, à prevalência desses distúrbios funcionais de maneira geral. Tá? Tem uma revisão bem recente, que é essa aqui, de Finkelstein, 2025, e essa outra referência de Wu e Gilmore, de 2026, que traçam mais ou menos um panorama geral da literatura. Vocês veem aí que, quando você olha a prevalência do distúrbio neurológico funcional, eles estimam uma prevalência em torno de 80 a 140 casos para cada 100 mil habitantes. A forma mais comum de distúrbio neurológico funcional seriam as crises funcionais, e em segundo lugar seriam os distúrbios do movimento. Tá? Esses autores, aí, o Finkelstein, ele estimou que no Reino Unido a gente deveria esperar 50 mil a 100 mil pessoas com distúrbios neurológicos funcionais. Tá? É uma população em torno de 70 milhões de habitantes, né? Quase um terço do Brasil. Então vocês vejam que é bem prevalente, mas realmente os dados epidemiológicos são bastante imprecisos. Vocês vejam que a gama e a amplitude de possibilidades de prevalência e incidência é bem larga, então não tem precisão nenhuma, porque também é difícil de você definir bem esse diagnóstico, e muitas vezes ele pode ser subdiagnosticado. E esses autores nessas revisões citam duas outras situações funcionais bem caracterizadas atualmente, mas a gente não tem dado nenhum sobre prevalência, que é a tontura inespecífica crônica, tá? Que é um quadro considerado funcional, e os distúrbios cognitivos funcionais também, que a gente não sabe com que frequência tem na população. Um aspecto importante dos distúrbios neurológicos funcionais, mas agora eu vou a partir de agora falar mais especificamente em transtornos funcionais do movimento, é que, primeiro, os transtornos funcionais são mais prevalentes em mulheres, em todos os subtipos as mulheres prevalecem, são mais comuns os distúrbios nas mulheres. Os distúrbios funcionais, eles acometem, vocês veem aqui, todas as faixas etárias. Então a gente tem em crianças com transtornos funcionais e tem idosos com transtornos funcionais. Isso é um erro, porque às vezes as pessoas, eu tenho uma criança, não deve ser funcional, eu tenho um idoso, não deve ser funcional. Pode ser sim funcional. Óbvio que a maioria dos casos está aqui no adulto, né? A prevalência maior está no adulto. Isso aqui é uma série de um centro que é mais ou menos replicado pela maioria dos estudos. Tá? Outro fato importante é que 1/5 dos casos de transtorno funcional, geralmente aí eu estou dizendo então, como eu disse, transtorno do movimento funcional, cerca de 1/5, 20%, tem uma doença realmente neurológica coexistente. É igual quem tem crise epilética e tem pseudocrise, às vezes a pessoa tem um problema funcional. A gente tem casos aqui, um que eu lembro bem rapidamente, uma síndrome do homem rígido ou da pessoa rígida com um transtorno funcional associado. Então é muito comum que as coisas estejam combinadas. Tá? Um fato importante é que o diagnóstico do transtorno neurológico funcional, em maneira geral, ele é baseado em sinais positivos. Então ele é em parte um diagnóstico de exclusão, porque você realmente, para ter segurança, precisa excluir causas que você suspeita, mas o diagnóstico final é baseado em sinais positivos. E como é que você define esses sinais positivos? Basicamente, no caso dos distúrbios do movimento, caracterizando inconsistência e incongruência dos sintomas e sinais que o paciente tem. Isso, inconsistência com relação ao fato de que, especialmente ao longo do tempo de observação, você percebe que não é consistente com um distúrbio neurológico orgânico, e incongruência também quando os sinais não são congruentes com o sintoma neurológico orgânico. Então, você tem que encontrar esses sinais para você caracterizar bem esses fenômenos de inconsistência e incongruência.
Existem outras manifestações que são muitas vezes sugestivas, por exemplo, um parkinsonismo de início súbito. Então, início súbito, você sempre suspeita, lógico, dependendo do quadro clínico, de que possa ser algo funcional. Porém, isso não é uma regra absoluta, né? Você usa como uma manifestação sugestiva, mas não é por isso que você vai diagnosticar dessa forma. Também, por exemplo, quando o paciente tem alguns movimentos anormais que frequentemente são, a maioria das vezes, funcionais, é outra dica. E quando o paciente tem coisas funcionais associadas, que são bem definidas já. Você tem uma pseudocrise que se caracterizou. Será que aquela outra crise é epilética? Sugere que seja pseudocrise também, mas pode acontecer de ser uma crise epilética. Então, isso aqui você só usa para te ajudar no diagnóstico, tá? Então, vamos lá. Com relação à inconsistência dos sinais, você tem que olhar, então, por exemplo, variabilidade desses movimentos ao longo do tempo. Então, quando ele não mantém um padrão para que era esperado que você observasse. Quando você tem variabilidade dos movimentos com a distração, ou quando você tem muita atenção sobre aquele movimento, ele pode variar de maneira não normal para um processo patológico, né? Quando o paciente também tem inconsistentemente uma perda funcional que não bate pelo que você observa no exame físico, que se esperaria para aquele tipo de alteração neurológica. E quando você tem, especialmente nos tremores, a inconsistência de ter sincronização do movimento, dependendo do tipo de exame que você faz. Com relação à incongruência, como você tem um movimento bizarro, que não é classificável como algo habitual, óbvio que tome cuidado com isso para não cometer erros, né? Quadros paroxísticos, não só de convulsões, mas de distúrbio do movimento, existem transtornos do movimento paroxísticos, mas não são tão comuns assim, né? Mas quando você tem um paroxismo, alguma manifestação desencadeada por um estímulo, ou por sugestão, ou por um susto, isso também sugere muito um transtorno do movimento funcional. Então vamos ilustrar aqui, no caso aqui tremores, né? Os tremores são os movimentos funcionais mais comuns. Então quando você tem, por exemplo, movimentos bizarros, um tremor com movimento bizarro assim, já fica meio suspeitando, porque é um tremor variável, tem uma certa variabilidade e tem umas posturas, uns movimentos que não são comuns, né? Então você tem, deixa eu voltar aqui, se ele vai rodar de novo. Então você veja aqui, ó, tem um tremor, parece um tremor de repouso, aí depois está fazendo um movimento de abrir e fechar a mão. Esse movimento, essa dificuldade de abrir e fechar a mão é meio bizarra, né? Depois roda a mão, então não é muito consistente com o que a gente vê em manifestações orgânicas, né? A outra coisa que você chama atenção é quando você tem um aumento da intensidade do tremor com atenção. Então, o examinador chega lá, toca no tremor ou está dando atenção ao tremor, olha como o tremor acentua. Isso também não é observável em situações patológicas. Então, a atenção exacerbando, ou a atenção do examinador ou do paciente prestando atenção sobre o membro ou o local do corpo, a parte do corpo com o movimento involuntário, em que você intensifica o movimento, isso é sugestivo de funcional também. A variabilidade, veja, tem um tremor postural aqui, né, mas aí, dependendo de como você faz movimentos com a outra mão, né, você distraiu aqui, fez outro movimento, sumiu o tremor, aí não tem tremor de ação, aí está fazendo outro movimento, não treme mais. Então você faz uma distração cognitiva, faz um movimento com o outro membro, o tremor desaparece. Então essas variabilidades do tremor, fez um movimento aqui e parou. Então uma distração cognitiva, uma distração motora faz com que varie a apresentação do tremor. Isso é sugestivo de um quadro funcional. Esse sinal chamado clássico guacamole tem a ver com esse joguinho, né, que é o fato da pessoa segurar, quando você tenta segurar um movimento, o movimento se expande para outras áreas do corpo ou se acentua, porque você está segurando o movimento. Ou depois que você solta o movimento,
Esse aqui é o Mark Hallett, que foi um dos que escreveu esse sinal. Aí você solta o movimento, a pessoa tem lá uma exacerbação do movimento, né? Esse joguinho aqui é um joguinho clássico aí que você vai batendo e vai aparecendo mais um negócio para você bater. É como se fosse isso, você vai, quanto mais você se acerta, pior, mais vai aparecendo coisas para você bater. Mano. Essa é a associação que se faz com esse sinal aí do Whack-A-Mole, que é o característico de transtorno funcional. Quando você tem um tremor, especialmente, nesse caso, essa paciente não tem tremor funcional, ela tem um tremor essencial, mas quando você tem algum tipo de movimento psicogênico, muitas vezes o exame subsidiário que vai te ajudar a caracterizar bem como um fenômeno psicogênico é uma avaliação neurofisiológica. É o melhor exame para você caracterizar que aquele movimento é psicogênico ou funcional. E aqui eu estou mostrando para vocês várias coisas que a gente faz para examinar a variação do tremor, aqui no caso de tremores, tá? Em que eu uso acelerômetros. Você vê que ela tem aqui na mão 2 acelerômetros, um em cada mão. E aqui eu não tenho, mas o certo seria colocar simultaneamente uma eletromiografia para registrar, especialmente antebraço, flexor e extensor do carpo. Então você poderia registrar só com acelerômetro, como é o caso, ou você poderia fazer, se possível, acelerômetro mais eletromiografia. Dessa forma, no tremor, você consegue fazer um registro e você consegue identificar vários aspectos nessas tarefas que eu mostrei para vocês aí nesse vídeo. Então eu consigo registrar quando começa o tremor, o que acontece. Eu consigo registrar os dois, isso eu vejo pela eletromiografia. E não é normal que quando começa o tremor eu tenho uma coativação simultânea de agonista e antagonista. Quando começa o tremor, logo no início do tremor. Quando eu tenho tremor bilateral pela eletromiografia, eu consigo ver a coerência, calcular a coerência entre a frequência desses dois tremores nas duas mãos. E deve haver uma coerência muito alta quando eu tenho um tremor patológico. Eu faço tarefas repetitivas de bater a mão, tanto a mão com tremor quanto a mão contralateral. E eu espero que a pessoa consiga fazer com a mão contralateral ao tremor que eu estou examinando. Ele consiga fazer na frequência de 1, 3 e 5 Hz com uma boa precisão. E que quando eu bato a mão contralateral, tá, não aconteça variações no tremor se ele for patológico. Então, quando eu tenho um tremor psicogênico, o que acontece? A pessoa com tremor psicogênico ou funcional, ele não consegue fazer, ele não faz na frequência perfeita, como a gente esperaria de uma pessoa normal, e quando ele faz a batida na mão contralateral, ele tem várias mudanças no tremor patológico patológico entre aspas, que você está examinando. Também quando você faz na mão contralateral movimentos balísticos, também você tem mudança de aspectos do tremor que você está examinando. E quando você põe um peso, como eu mostrei ali, colocando um peso na mão do paciente, pode haver um aumento do tremor, mas bem pouco, né? O aumento é bem discreto, não chega a aumentar a 30%. Quando tem mais do que isso não é normal. Então, nos quadros psicogênicos, é comum acontecer todas essas coisas, e aí eu consigo registrar. Isso aqui é uma escala proposta por esses autores aqui, para avaliar tremor, e eu vou dando pontos para cada uma dessas alterações, né, que eu vou registrando aqui pelo exame neurofisiológico de maneira geral. E o que esses pesquisadores mostraram é que basicamente quem tem mais de 3 pontos aqui, né, vejam que vai até 10 pontos, essa escalinha é bem objetivo, quem tem mais de 3 pontos geralmente tem um tremor funcional. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é que quando vocês vão pedir ou vão fazer uma avaliação funcional para ver um tremor, tem que ser alguém que sabe o que vai fazer. Você chegar lá e pedir para o eletromiografista olhar e olhar assim, sem nada sistematizado, não vai adiantar. Ele não vai trazer informação boa para você. Você tem que saber o que você vai fazer, e o eletromiografista ou quem vai fazer essa avaliação com o acelerômetro e o eletromiógrafo tem que saber o que vai fazer e como fazer, senão não adianta nada. Esse é um jeito instrumentado, bem estabelecido, já bem estudado, que a gente pode usar como parâmetro para estudar, por exemplo, tremor funcional.
Tá? Isso vale para outros movimentos involuntários também. No caso aqui, mioclonias. Essa paciente aqui tem uma mioclonia abdominal aqui, ó. Então vocês vejam que ela tem contrações abdominais bem importantes, quase contínuas. Então ela fica contraindo o abdômen, é o chamado mioclonia abdominal, ou mioclonia proproespinhal. A investigação dessa paciente não tinha nenhuma alteração significativa importante e na época o diagnóstico era de exclusão, tinha passado por vários especialistas. Com o tempo foi ficando claro que as mioclonias abdominais, essas mioclonias proproespinhais, a maioria das vezes são psicogênicas. E vários estudos foram mostrando, por exemplo, a eletromiografia, como eu disse, estudo neurofisiológico das mioclonias, mostrando que pessoas normais conseguiam simular o mesmo padrão de contração muscular que os pacientes com mioclonia proproespinhal tinham. Então você tinha um paciente com a mioclonia, registrava os músculos abdominais e pedia para uma pessoa normal simular, e o registro era indistinguível da pessoa com mioclonia, tá? E as mioclonias, você pode lançar mão de vários outros testes para definir se ela é psicogênica. Nesse caso, você já suspeita pelo próprio jeito dela se manifestar, né? Mas você tem várias outras formas de olhar a mioclonia e ver se ela é psicogênica. Por exemplo, as mioclonias, elas se originam em um foco, quase que como, digamos, um foco mioclônico, similar a um foco epilético. Então, quando ele tem uma descarga iniciada em algum ponto do sistema nervoso, ele vai sempre ativar os músculos na mesma sequência. Então, quando eu tenho, por exemplo, ó, essa sequência de ativação muscular de vários músculos, eu espero que sempre se repita assim. Se varia, isso não é orgânico, isso é funcional. E outra coisa é um chamado potencial negativo, ou Bereshaft potential, que é um potencial negativo que a gente registra na parte frontal, no córtex, que antecede qualquer movimento voluntário. Uma mioclonia não é um movimento voluntário. Então, se eu tenho uma mioclonia, não vou conseguir registrar esse sinal negativo frontal. Mas quando eu tenho um quadro funcional, eu vou achar lá, antecedendo aquela mioclonia, esse potencial chamado BP ou Bereshaft potential. Tá? Então, eu posso, na mioclonia, também usar de alguma instrumentação para caracterizar que ela seja funcional. Mioclonia palatal primária, o tremor palatal primário. Esse é um tipo de mioclonia, ou de tremor, mas a maioria chama de mioclonia, que na maioria das vezes é funcional. A maioria dos casos são comprovadamente funcionais. Então, outra apresentação clínica que já é bastante sugestiva de que seja de origem funcional. Então, só o diagnóstico do problema com essa característica do clique auditivo que vocês ouviram aí, já sugere muito a origem funcional do problema. Tá? Distonias, aí tem várias formas de apresentação, mas já vejam já uma distonia bem bizarra, né, com posturas, e a indução de placebo, isso é outra coisa que se usa para mostrar que o quadro é funcional, você sugestionar uma melhora com placebo. Aqui, ó, também movimentos faciais bizarros, né, distônicos bizarros, são pouco comuns, né, a gente não vê isso no dia a dia. Essa é um blefaroespasmo sem contração nenhuma, né? Então, e a outra característica que sugere funcional são as distonias fixas, principalmente de membros inferiores. Início súbito e características fixas. Ou distonias paroxísticas, né? Vocês veem que é uma apresentação bizarra desencadeada por um estímulo. Então, basicamente você tem várias formas de apresentação diversas da distonia e você tem essas dicas para você pensar que pode ser funcional. O parkinsonismo, às vezes é difícil fazer o diagnóstico quando ele é funcional. Importante lembrar que o SPECT controdátil, o marcador de terminação dopaminérgica, não é suficiente para você diagnosticar que é funcional. Porque você pode ter pacientes com parkinsonismo que o SPECT é funcional, é normal. Então você vai lá e faz o SPECT controdátil, ele está normal, você fala, bom, isso aqui é funcional. Não, eu posso ter parkinsonismo controdátil normal. Isso é muito importante, não é por aí que você vai fazer o diagnóstico. O diagnóstico vai ser baseado em observações clínicas. A incapacidade desproporcional, a rigidez é uma dica importante, porque o paciente tem dificuldade de simular
a rigidez. Na verdade, ele simula a rigidez mais como uma resistência do que como uma rigidez. Um esforço excessivo para fazer as coisas, você vê que ele está fazendo lá, parece que ele está se matando, com uma dificuldade enorme, você percebe claramente isso. Outra dica é olhar a caligrafia, que ele vai ter uma caligrafia às vezes com dificuldade de escrever, mas não tem micrografia, a não ser que ele saiba, né, fazer micrografia. A fala normal, que também ela foge do que é esperado, foge daquela hipofonia clássica da doença de Parkinson. Uma marcha muito lenta e às vezes respostas bizarras, né? Quando você vai dar o teste do puxão, o paciente se joga, você nem, só encosta no ombro, nem puxa, o paciente já se joga para trás. Então, são várias dicas para você pensar em funcional. Isso aqui é um estudo interessante, mostrando um parkinsonismo funcional. Veja como a assimetria do movimento é muito grande. Andando, você veja quase no balanço o lado direito, e quando você manda correr, não balança também, tá vendo? No parkinsonismo ele aumentaria um pouco o movimento, mas no funcional ele não aumenta. Tá? E quando você balança o corpo, esse é o Tony Lang lá em Toronto, ó como é que balança bem o braço. Não está rígido o braço daquele tanto para não balançar. Então é um sinal que te ajuda a pensar em parkinsonismo funcional. Os tiques às vezes podem ser difíceis de você diagnosticar, um tique funcional. O tique também não tem o Bereshaft Potential antes do aparecimento do tique, então da manifestação do tique. Então, o Bereshaft Potential, como na mioclonia, pode ser, se for possível registrar o movimento, um método de você eletrofisiologicamente mostrar que o tique é funcional, mas nem sempre é tão fácil assim. Existiu agora, não sei se ainda está tão evidente, mas na época da pandemia houve esse surto aí de Tourette no TikTok, né? Pessoas que apareciam no TikTok, gente jovem, dizendo que tinha Tourette com uns tiques bem bizarros ali. Aquilo lá parece que virou uma febre, um monte de gente começou a apresentar isso na rede social. Não sei até que ponto isso se transferiu para a vida real, mas pelo menos na rede social houve um número enorme de casos de pessoas jovens que se diziam com Tourette e apresentavam os tiques mais bizarros possíveis, né? Então, o que diferencia esses tiques funcionais aí da época do TikTok, que você pode pensar em coisas funcionais, é quando tem muito fenômeno de coprolalia e copropraxia. Quando o início foi agudo, não teve história familiar de tique e o paciente tem crises de tiques. Então, períodos que ele tem um monte de crise de tique, um atrás do outro, e depois passa um período sem tique, que não é comum da gente ver no Tourette convencional. Lembrar que existem situações que são orgânicas, mas que podem, ao contrário, ser confundidas com quadros funcionais. Por exemplo, em cinesias paroxísticas e na síndrome do homem rígido, como nessa paciente, que parece ter uma postura fixa, parece que é uma distonia, mas na verdade é uma síndrome da pessoa rígida, com envolvimento do membro inferior, e não é uma manifestação de um fenômeno neurológico funcional. Então precisa tomar cuidado também ao mesmo tempo, examinar muito bem o paciente. Nesse caso, a eletrofisiologia, a neurofisiologia ajudaria também no diagnóstico. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o tratamento. Nós temos um projeto aí que está sendo aprovado no Comitê de Ética por uma alternativa de tratamento para os casos de distúrbio do movimento funcional e pacientes com pseudocrise também. Por quê? Porque é um tipo de problema muito difícil de tratar. Não tem ainda um consenso e não tem um tipo de terapia que tenha um sucesso importante para controlar esse problema nos pacientes afetados. O que se preconiza é que o diagnóstico correto, verdadeiro, seja dado ao paciente, que você demonstre por A e por B, por várias características do movimento, mostrar para o paciente, para os familiares, que aquilo não poderia ser uma coisa patológica, e mostrar claramente isso para eles, especialmente para o paciente. Dizer que aquilo tem, então, um fenômeno psicológico e cognitivo por trás, e que não é apenas digamos assim, alguma coisa de simulação ou
de frescura, digamos assim, né, da pessoa estar manifestando aquilo, que é uma doença real, que é como se fosse uma disfunção cerebral que levou à manifestação daquele tipo de problema, embora não seja uma doença orgânica, é uma doença que precisa ser tratada. E aí você tenta dirigir para cada tipo de alteração e para cada tipo de paciente várias intervenções que aí são variadas. Geralmente se inclui um antidepressivo, e aí tem várias intervenções com fisioterapia diversas, neuromodulação diversos, psicoterapia diversos. Nosso projeto vai ser com o uso de ayahuasca, experiência da ayahuasca para tentar tratar esses pacientes aí. Tem um racional por trás disso, não vou entrar em detalhes, mas tem alguns outros grupos também pensando nesse estudo com psicodélicos para tratar transtorno neurológico funcional, mas são pacientes bem difíceis de tratar. É isso aí.